Senhoras e senhores, estamos a chegar à estação de Castelo Branco. Nesta estação vai entrar o Sr. Presidente de Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, para fazer a sua intervenção sobre os desafios da mobilidade no seu município. Muito bem, muito bom dia a todos. Agradeço o convite nesta maravilhosa viagem, que é a viagem da linha da Beira Baixa. Nós tivemos o grato prazer de, não há muito tempo, termos aqui o comboio histórico que saiu de Lisboa e que ligou até Castelo Branco, e que foi uma viagem muito participada, com enorme entusiasmo e também com uma enorme valorização daquilo que são as paisagens associadas à linha da Beira Baixa, nomeadamente o percurso à Beira-Tejo, que é um percurso interessantíssimo pela paisagem, pela natureza e também pela forma de viajar no comboio. A viagem do comboio entre Lisboa e Castelo Branco e vice-versa tem desde há muito tempo história. Não está ainda muito distante os cheiros e os sabores associados à viagem de Castelo Branco para Lisboa, nomeadamente o cheiro a queijo e também aos outros produtos gastronómicos que daqui eram levados até à capital, e sempre houve um carinho e uma aproximação muito grande da nossa população relativamente aos caminhos de ferro e à viagem de comboio. Hoje gostaríamos que estas viagens fossem ainda mais rápidas. É uma das queixas que vai sendo apresentada, é o tempo que se demora entre Lisboa e Castelo Branco e vice-versa. Ainda assim têm sido feitos progressos muito significativos na comunidade e também na rapidez da viagem, nomeadamente com a eletrificação da linha da Beira Baixa, que foi um passo importante, significativo e valorizativo desta linha e da mobilidade nesta linha. É óbvio que em territórios como o nosso, e eu dou também os parabéns pela iniciativa, pela promoção deste fórum e deste conjunto de debates, nos territórios como o nosso os desafios são muitos. São muitos porque temos que dar resposta a menos população, exigindo-nos um esforço maior nessa resposta, nomeadamente naquilo que representa em termos de encargos financeiros. E estou a falar concretamente daquilo que é a resposta à população dentro do concelho de Castelo Branco e também na resposta interconcelhia, onde efetivamente temos um esforço muito grande para que isso, esforço financeiro, nomeadamente, e também de organização, para que essa resposta se consiga concretizar com qualidade e ao mesmo tempo com proximidade. Nos últimos 2 anos implementámos o transporte flexível, que é uma forma de colmatar aquilo que é a ausência do transporte de passageiros de maior dimensão, e ainda assim dando resposta às populações e em situações muito pontuais. É uma experiência que tem vindo a decorrer com normalidade e com sucesso, mas que mais uma vez exige da nossa parte um esforço financeiro muito significativo. Que grandes desafios! Eu penso que temos que encarar o território como um território alargado. Eu não posso pensar Castelo Branco como uma ilha nesta zona do país, desligada daquilo que são os territórios confinantes, nomeadamente os mais próximos e que que têm limite geográfico com o concelho de Castelo Branco. Temos que o pensar numa visão alargada, que eu diria mesmo uma visão nacional. E quando falamos da visão nacional, temos 2 aspectos que para nós são fundamentais. A A23 e a carga ainda muito pesada sobre aqueles que aqui vivem no que diz respeito às portagens. Isso tem um impacto muito significativo na atividade económica também das nossas empresas. Ainda não há muito tempo que falava com um empresário e que mais uma vez referia que transportar as mercadorias, os produtos que se aqui produzem para Lisboa, para Sines ou para outros locais do país, utilizando a A23, aumenta os custos e aumenta, portanto, ou diminui a competitividade desses nossos empresários. Também aqui temos feito alguns progressos, mas obviamente que tanto eu como os meus colegas autarcas deste território nos batemos para que a diminuição do preço das portagens diminua gradualmente e que possamos preferencialmente chegar a um custo zero nesta A23. E depois, ainda pensando ao nível do território mais macro, temos uma questão pela qual nos temos batido, que é a questão do IC31 em perfil de autoestrada. Houve, felizmente, o compromisso por parte do Governo, nomeadamente dos 2 ministérios, com a presença da Sra. Ministra da Coesão Territorial e também do Sr. Ministro das Infraestruturas. Foi com muito agrado que hoje estivemos a apresentar esta proposta de levar por diante essa intervenção, e acreditamos que ela seguirá em bom ritmo e que os prazos que foram apontados sejam prazos que se possam vir a concretizar,
também do lado de Espanha há essa perspectiva e há essa vontade de concretizar esse objetivo. São intervenções que, como disse, são estruturantes, e eu tenho ligado nos últimos tempos, temos ligado também a uma outra área de intervenção que consideramos fundamental, que é uma melhoria do traçado do IC8. O IC8 faz-nos a ligação até ao litoral. É uma estrada muito utilizada e com uma carga bastante grande de circulação, seja de ligeiros, seja de pesados. Na altura em que foi construída foi um passo enorme e um avanço enorme nestas acessibilidades para Coimbra, para a Figueira, para o litoral, e ajudou-nos muito na aproximação a esses territórios, mas agora com a intervenção ao nível do IC31, a melhoria do IC8 afigura-se importante, e afigura-se importante até para potenciarmos aquilo que é a nossa proximidade com Espanha e a utilização pelos espanhóis, de certeza absoluta, do IC31 e depois também do IC8. Eu penso que todos sabem, os que aqui estão, que durante muito tempo a praia preferida pelos madrilenos era precisamente a praia da Figueira da Foz, e portanto eles atravessavam este corredor no sentido de lá chegarem. As distâncias físicas continuam a ser as mesmas, portanto também entendemos que esta é uma área de intervenção importante. Depois temos as questões financeiras e aquilo que é a diferença entre as áreas metropolitanas e os municípios, nomeadamente o meu e outros municípios dos colegas que aqui estão, em que aquilo que são as verbas do Fundo Ambiental destinadas para a mobilidade nos deixam penalizados. Nós fazemos, como disse, um esforço muito grande. Também avançamos com a redução nos passes, temos valores muito competitivos ao nível dos passes pagos pelos utentes do nosso serviço, e nós somos uma autoridade de transporte. Decidimos no último ano, neste ano que está a decorrer, tornar gratuitos os passes para os maiores, igual aos maiores de 65 anos. Foi uma medida importante, teve uma adesão muito grande, mas teve um acréscimo de encargo financeiro por parte do município de Castelo Branco, que não é despiciente, antes pelo contrário. E entendemos que seria muito importante que houvesse também esta sensibilidade, no sentido de que aquilo que são os recursos do Fundo Ambiental afetos à mobilidade tivessem também em consideração este aspecto. Até porque aqui, como eu dizia logo no início, temos mais dificuldades. Temos mais dificuldades porque temos uma rede de transportes menos regular. Algumas localidades apenas têm rede de transporte, têm um transporte de manhã no sentido das freguesias rurais para a cidade e depois da cidade para essas mesmas freguesias. Complementamos, como eu disse, com o transporte a pedido. Neste momento estamos numa fase piloto, sim, para também estendermos o transporte a pedido ou o transporte flexível aos fins de semana, ainda só da parte da manhã, mas se as coisas correrem bem, avançaremos também para a parte da tarde, nos sábados e nos domingos, obviamente se isso se justificar, porque também temos que pensar o território em termos de mobilidade e em termos de serviços, porque a loja do cidadão, o espaço cidadão, que já vão estando praticamente em todas as freguesias, ajudam a resolver alguns aspectos, mas há outros que a loja do cidadão não consegue resolver, nomeadamente as questões relacionadas com a saúde, com consultas especializadas, com consultas no centro de saúde ou no hospital, em que necessariamente as pessoas têm que se deslocar à cidade, e isso obriga-as a utilizar, em muitos casos, os transportes públicos, que, como disse, vamos colmatando com o transporte flexível também. Eu digo isto muitas vezes, tenho dificuldade em entender um país ou entender uma percepção de país em que a distância entre o litoral e a fronteira com a Espanha são 200 km. Disso há poucos dias, em Santarém, quando participei com o Ricardo e com os colegas também da Guarda e de Leiria, num debate acerca da localização do aeroporto. Parece que estes 200 km são percepcionados como uma distância muito maior. Nós recebemos aqui brasileiros e falamos com eles que entendem isto como um pouco estranho, porque eles deslocam-se milhares de quilómetros e ainda assim o fazem. 200 km já está a exagerar, não é?
Sim, já estou a exagerar, às vezes já um pouco menos. Mas mesmo assim, apesar de serem 200 km e apesar de eu achar exagerada esta percepção de território, o que é facto é que nós localmente ainda sentimos esse peso. Sentimos pela escassez de transportes e depois pelo encargo financeiro, e isto não é demais repeti-lo porque tem um peso muito grande nos nossos orçamentos e na nossa execução orçamental, pelos encargos financeiros que estão associados. Não esquecendo também que Castelo Branco é o terceiro município do país com maior área geográfica. São um pouco acima dos 1.400 km², o que nos obriga, portanto, a percorrer longas distâncias, às vezes para servirmos muito pouca população. Eu acho que esta iniciativa, como eu disse, é uma iniciativa importante. Em primeiro lugar porque nos permite esta extraordinária viagem na linha da Beira Baixa e nos comboios, que tem sempre uma magia muito grande associada à mesma, e que nos permite conversar, refletir e ao mesmo tempo identificar potencialidades. Aqui eu gosto de olhar as coisas pelo lado positivo e depois também definir ou olhar para aqueles que são os aspectos que são menos positivos, que nos causam alguns constrangimentos, mas que eu tenho a certeza que existe preocupação por parte de quem é responsável por estas áreas de intervenção, porque senão também não promoveriam este tipo de debates e este tipo de abordagem, que existe essa preocupação no sentido de melhorarmos, de nos aproximarmos e de resolver os problemas das populações, porque no fundo todos nós estamos a trabalhar em prol das populações e em prol da defesa dessas mesmas populações e do interesse das mesmas.